Orar a Deus sempre traz benefícios. Oração, ela produz poder, ela produz avivamento, ela produz vitória. Pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas, o qual o benefício que elas nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nossa maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito mais do que já oramos. O incentivo opera com base no desejo. Para que uma pessoa possa orar, ela precisa aprender a querer orar. Para chegarmos a orar de forma como a Bíblia determina que oremos, temos que cultivar um grande desejo de orar. Ore na certeza de que Deus vai ouvir a tua oração. Se você precisa de vitória, ore na certeza de que Deus tem vitória para você e que Deus responde com vitória. Se você precisa de cura, ore na certeza que Deus, o Todo-Poderoso, ainda é o Deus que cura. Se você ora porque precisa de avivamento, saiba que a oração é a chave do avivamento. Se você precisa vencer tristezas, desânimos, insatisfações da vida, o melhor caminho é você orar ao Senhor. Claro, você lê a palavra de Deus, medita no que diz a palavra do Senhor e busca a Deus em oração. Assim você obterá poder para superar as tristezas e os desânimos que acontecem na nossa caminhada. Como você pode cultivar um forte desejo de orar? Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Examinando a Bíblia, encontramos orações poderosas. Vemos Moisés no seu ministério, um homem que tinha grande poder em oração e possuía uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus, mas também ao povo dele. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela sua oração, o Mar Vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguia esse poder na oração, ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Para sermos vitoriosos em nossa vida cristã, precisamos cultivar uma vida de oração. Precisamos aprender a demorar na presença de Deus, a passar tempo orando, tempo buscando, tempo adorando, tempo glorificando o Senhor e tempo falando o que cremos na vitória que Ele tem para a nossa vida. Ore a Deus na certeza de que Ele não vai te decepcionar. Ore ao Senhor na certeza de que Ele vai se levantar para te dar a vitória. Ore na certeza de que Deus tem a solução para o seu problema. A oração gera uma mudança pessoal em nossa vida. Não existe nada que possamos fazer que nos traga mais benefícios do que a oração. Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer-lhe tudo o que passa em nossa mente, tudo o que sentimos. Abra seu coração para Deus em oração e veja grandes mudanças na sua vida. Pela oração, o saldo de nossa conta no banco espiritual de Deus passa a ficar favorável a nós. Através da oração, recebemos bênçãos espirituais, mentais e físicas. Não reclame da situação em que você vive. Comece a orar a Deus. Se você quer avivamento, a oração é a chave do avivamento. Quanto mais passamos tempo em oração, mais vamos nos aproximando de Deus, do Senhor, do Todo-Poderoso. E esta aproximação gera comunhão, e esta comunhão gera vitória. Nós, os seres humanos, somos criados de uma maneira maravilhosa. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nosso potencial é muito maior do que imaginamos. Só utilizamos uma pequena parcela de nossa capacidade mental. A capacidade de tolerância, força e longevidade de nosso corpo é muito superior à que temos.
nosso espírito pode experimentar muito mais das bênçãos de Deus do que já experimentamos. A oração gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como nossa alma é saudável. Você não pode parar em meio às situações adversas da vida, ficar reclamando, ficar se lamuriando, mas você deve trocar as reclamações pela oração a Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quer vencer? Ore ao Senhor. Quer vencer ainda mais? Ore mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque desta forma você estará se aproximando da vitória que Deus tem para você. A Bíblia é o livro dos livros, e na Bíblia a palavra de Deus está escrito. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus escreveu e ainda está escrevendo um livro intitulado Livro Memorial. Aqueles que param para pensar e meditar descobrem que Deus está fazendo um registro meticuloso de tudo. Podemos apenas fazer ideias da riqueza das meditações espirituais, ideias que alguns homens tiveram a respeito de Deus nestes séculos todos. Apreciamos a intensa beleza dos salmos que Davi escreveu quando pensava em sua comunhão com Deus. Mas e os pensamentos que nunca foram escritos? O Novo Testamento nos fala sobre o livro da vida. Paulo e João, ambos, falam sobre a importância de ter o nome citado no livro da vida do Cordeiro. O primeiro no livro de Filipenses e o segundo no Apocalipse. Cristo, o Cordeiro de Deus, está fazendo registros acurados a respeito dos redimidos. Mas o aspecto mais importante deste livro que Deus está escrevendo é que isso mostra que o Senhor faz anotações. Nada ficou perdido. Nada que se faz para Ele é em vão. Quantas vezes esquecemos coisas que outros fazem por nós? Mas com Deus não é assim. O Senhor toma nota de tudo que fazemos para Ele. Eu já disse várias vezes que os favores que as pessoas nos prestam são como os escritos em água, desaparecem rapidamente. Mas o que elas fazem contra nós é escrito em placas de pedra, está sempre sendo lembrado. É de extrema importância que nos lembremos de que nada é esquecido realmente, a não ser os pecados perdoados e que são encobertos pelo sangue de Cristo. Portanto, nossas orações são sempre lembradas. Não pense que as orações que você fez naquelas noites escuras, quando estava triste, quando estava chorando, quando estava lamentando da vida, que naquele momento você orou e que Deus esqueceu. Não, as suas orações estão anotadas. Os seus pedidos estão anotados. É muito importante a perseverança em oração. Não sabemos quanto tempo temos de orar para que Deus atenda nossa petição. Para Daniel, suas orações ajudou o anjo Gabriel a vencer a oposição espiritual que se lhe defrontaria durante 21 dias. Deus ouviu sua oração, que foi registrada em sua conta. Vemos em Lucas capítulo 11 a resposta que Jesus deu a seus discípulos quando estes lhe pediram: ensina-nos a orar. Como resposta, ele contou-lhes uma história. Um homem pede a um amigo que lhe empreste 3 pães. O homem chegara numa hora bem inoportuna da noite, quando o outro já estava deitado. Contudo, a grande necessidade leva aquele que pede a insistir em seu pedido. E então Jesus explica: digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Lucas capítulo 11, versículo 8. Algumas de nossas petições
precisarão ser repetidas muitas e muitas vezes até que venha a resposta. E a ordem que temos é para que perseveremos em oração, seja por causa da oposição espiritual ou por outra razão qualquer. Se você tem orado, tem pedido a Deus, ainda não recebeu a resposta, não desista, continue orando, continue buscando, continue pagando o preço. O preço é parar diante de Deus e orar, buscar ao Senhor constantemente em nome de Jesus Cristo, até que a sua vitória chegue, até que a bênção chegue, até que a cura chegue, até que você possa tomar posse da sua bênção e dizer: sim, eu já vejo a resposta da minha oração. Continue orando, não desista de orar, insista em oração, porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não esquece nenhuma das nossas orações, não esquece nenhum dos nossos clamores. Nunca desista de orar por um problema. O que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar após o 5º dia ou após o 10º? Lembremos sempre que Deus é fiel. Ele atenderá nossas orações. Ele atenderá se orarmos sem esmorecer. Ore para que o saldo de sua conta de oração esteja fortemente a seu favor. Havia uma senhora em nossa igreja cuja filha não estava levando uma vida cristã e parecia que quanto mais ela orava, mais a filha seguia os caminhos mundanos. Um dia, ela me ouviu falar sobre esse assunto. A mãe começou a orar com toda a perseverança, sem se deixar esmorecer. Apesar de as circunstâncias piorarem, certo dia, quando orava, sentiu no coração que seu saldo já era suficiente para resolver aquele problema espiritual. Naquele instante, teve a certeza interior de que Deus já havia realizado a obra. Alguns dias depois, a filha veio à igreja e se entregou ao Senhor. Hoje, as duas estão servindo a Deus fielmente. Não desista da sua bênção, não desista do seu propósito, não desista da sua vitória. Continue orando, buscando ao Senhor, insistindo em oração e tenha a plena certeza que o Deus Todo-Poderoso não vai te decepcionar. Tenha a certeza que Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar os momentos que você tem passado em oração. Deus vai te responder e vai te abençoar com a vitória. Persista em oração, insista e avance por meio da fé até você obter a resposta que tanto precisa para a sua vitória, para a sua bênção, para o livramento. Não desista, Deus tem vitória para você, mas você precisa pagar o preço em oração, insistir e não desanimar, apesar de que em alguns momentos as circunstâncias querem nos fazer parar. Continue insistindo em oração e tenha a certeza que a vitória virá. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?